Jesus, ele tinha um hábito de ensinar nos montes, onde havia mais espaço para se pregar. E foi no Sermão da Montanha que Jesus deu aos seus discípulos as principais diretrizes, os principais ensinamentos, os princípios, as regras que um cristão deve seguir para realmente alcançar o reino de Deus. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante. Assim fala a santa palavra. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-lo, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Em outra passagem, Jesus fala: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Glória a Deus. Pode se sentar. Aqui em Mateus, Jesus mostra as qualidades que um cristão deve ter. Ele mostra, principalmente aqui no versículo 7, sobre misericórdia. E é o ponto que eu quero tocar hoje. E em seguida, em outra passagem, Jesus fala: Vós sois o sal da terra. Podemos observar todos os itens que Jesus colocou para nós no Sermão da Montanha. A maneira que nós devemos ser, como que nós devemos viver. E um ponto ele fala de misericórdia. E para sermos o sal da terra, também devemos ter misericórdia. Então, para nós não ficarmos com esses pensamentos fechados, vamos hoje ver o que Jesus quer de mim e quer de você, para que nós possamos também ter a misericórdia e ter esse sabor de sal, ser o sal da terra. E ali no versículo 7, na primeira parte, Jesus fala: Bem-aventurado os misericordiosos. E para Jesus, a palavra bem-aventurado é um prêmio. É um prêmio para nós cristãos. É a felicidade que o cristão consegue atingir. Então esse prêmio em forma de felicidade, ele vai exceder os limites de uma felicidade normal que nós temos. É isso que Jesus quer de nós. E somente vai desfrutar dessa felicidade quem realmente está na presença do Senhor, quem consegue seguir o ensinamento de Deus. Porque Deus, Ele abençoa quem tem misericórdia. Por isso que precisamos ter essa misericórdia. E as pessoas, então, que seguem esses princípios e que têm a misericórdia, elas são felizes.
A misericórdia não é simplesmente você ter compaixão de alguém e doar algo, é muito mais. Então precisamos ser misericordiosos para que Deus possa ter também misericórdia de nós. Ao contrário, nós não teremos a misericórdia de Deus, e Ele deixa bem claro. E nós precisamos ser misericordiosos com nossos recursos, com nosso amor, com nossos talentos, algo que você saiba fazer e que possa beneficiar alguém que está necessitado. E até mesmo, muitas vezes, com nossos próprios valores, com o nosso dinheiro. E Deus abençoa quem sabe ser generoso. Nós não podemos ignorar os problemas das outras pessoas. Muitas vezes, nós fazemos vistas grossas, olhando, fazendo o que não está vendo a necessidade dos outros. E o generoso, então, ele consegue dar um pouco de sabor para a vida de quem está necessitado, de quem está precisando de alguma coisa. Ele consegue dar um alívio para uma pessoa que está precisando. E, com certeza, ele também receberá um alívio de Deus. E Jesus, ele fala: aquele que semeia com fartura, também recebe com fartura. Precisamos ter essa compaixão das outras pessoas. Se você quer receber misericórdia, então seja misericordioso. Deus, Ele é misericordioso. E outro ponto necessário para recebermos a misericórdia de Deus é o perdão. Será que nós estamos conseguindo perdoar quem nos tem ofendido? O perdão, ela é uma fórmula libertadora para nós alcançar a misericórdia de Deus. Quer ter misericórdia? Seja perdoador. A falta de perdão, ela impede o crescimento espiritual das nossas vidas. Nós perdemos o sabor de ser um verdadeiro cristão quando nós não perdoamos. Se eu e você realmente, se nós conseguimos compreender o que Jesus fez por nós na cruz, realmente nós também vamos perdoar. Jesus morreu por nós. E Deus, Ele é bondoso, Ele deu o seu Filho por nós. Ele é piedoso. Deus é perdoador. Ele quer nos perdoar. Deus, Ele é rico em graça para com todos nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos invocar o nome dEle. E para estar na presença dEle, nós precisamos estar limpos. Temos que ser perdoadores para ser perdoados. As nossas orações não chegarão até Deus se nós não estivermos com o coração limpo. Se nós não tivermos misericórdia. Deus não terá misericórdia conosco se nós não tivermos misericórdia. E ao contrário, se nós confessarmos os nossos pecados, admitirmos que muitas vezes nós se omitimos em ajudar as pessoas, em perdoar as pessoas, em ter misericórdia, se nós admitirmos, Deus certamente ouvirá nossas preces. Então, meus amados irmãos, se você quer exceder de felicidade, se você quer estar em paz, com seu coração tranquilo, vivendo na tranquilidade, então perdoe. Perdoe as ofensas das outras pessoas, como o próprio Jesus nos perdoou. Jesus chegou a morrer na cruz por nós. Quantos irmãos caem no erro, e a nossa tendência é tentar colocar esse irmão para fora da igreja. Até o pastor hoje estava falando ali fora, de uma determinada igreja, que o pastor colocou várias cartas, né, pastor? Determinando que fulano não venha mais, justifique e não venha mais para a igreja. Ao contrário disso,
As Escrituras nos ensinam diferente. Nós temos que ser perdoadores. Nós temos que ser consoladores. Devemos corrigir, sim, os erros dessas pessoas. Isso não é passar a mãozinha. É colocar a pessoa dentro do seu devido lugar, dentro da igreja. É perdoar, corrigir, chamar a atenção e mostrar o verdadeiro caminho. Onde não tem perdão, não entra o amor. Não tem misericórdia de Deus. Por isso, nós não devemos, simplesmente, por um fato qualquer, convidar a pessoa para se retirar da igreja. Não. Tem que ser um ato muito grave e muito constante, que a pessoa continua repetindo o mesmo erro grave, para nós convidarmos para ela sair da igreja. Não é simplesmente porque ela faltou uma, duas vezes, ou por causa de um trabalho, talvez não consiga vir. Falta muitas vezes na igreja. Em Isaías 43, 25, Deus fala: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Deus nos perdoa. Jesus nos resgata. E quem somos nós para colocar uma pessoa para fora da igreja? Não somos nós. E muitas vezes nós queremos que o irmão se afaste, que o irmão nem seja resgatado. Outro ponto necessário para recebermos a misericórdia de Deus é nós termos compaixão. Deus, Ele é cheio de compaixão. E Deus não se alegra com o sofrimento de ninguém. Deus, Ele quer nos consolar. Deus nos tira do sofrimento. E foi por isso que Ele mandou Jesus aqui para a terra. Para nos tirar do sofrimento. Para perdoar dos nossos pecados. Para nos colocar num caminho certo. Nós recebemos essa compaixão de Deus através de Jesus. E para sermos bem-aventurados com a sua misericórdia, nós também temos que ter compaixão das outras pessoas. Perdoar. Se sacrificar pela outra pessoa. Nós não podemos ter alegria com a dor de alguém. Muitas pessoas se alegram em ver o outro sofrendo. Nós não podemos viver com isso. Um cristão não pode viver vendo o sofrimento de outro. Não há compaixão nisso. Precisamos ter essa compaixão. E a compaixão também faz parte da misericórdia. E dá mais sabor. Dá mais sabor nas nossas vidas. Precisamos ter essa compaixão. Jesus também teve compaixão. Em Mateus 14, Mateus fala que quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, teve compaixão dele e curou os seus doentes. As pessoas daquela época tinham os mesmos problemas que nós temos hoje. Pessoas aflitas, pessoas desamparadas, pessoas, ovelhas sem pastores. E Jesus então ia passando, em casa, ia passando em vilarejo, ensinando, pregando, ensinando, dando cura, porque Ele tinha compaixão. E Ele é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Ter compaixão é nós agirmos com sabedoria. É ser o sal da terra. Precisamos ser esse sal da terra. Então, amado irmão, não retribua o mal com o mal, a ofensa pela ofensa. Nós precisamos ter essa misericórdia de Deus. E para termos a misericórdia de Deus, nós precisamos sim, ter mais compaixão das outras pessoas. Lá em Zacarias 7, 9 e 10, a palavra fala: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia
e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramam maldade um contra o outro. Lá, Zacarias já falava de misericórdia e compaixão. E tem pessoas que se sentem cheias de compaixão. Tem pessoas que até ajudam os outros, mas depois elas se esquecem e sentem um certo orgulho por ter ajudado alguém, por ter compaixão de alguém, e começa a falar aos outros o que ele fez. Ele começa a contar aquela façanha misericordiosa dele. E ali você perde todo o sabor do sal. Você deixa de ser sal. Faça isso para você com Deus. Não fica dando alarme quando você faz uma bênção, quando você tem uma misericórdia, quando você tem uma compaixão de alguém. Nós precisamos ser o sal da terra. Não perca esse sabor. E para nós ter o desejo de ser misericordioso, nós precisamos muito mais. Nós precisamos ter a vontade, o desejo de remover todo o mal que está no nosso meio e no meio dos outros. De aliviar um sofredor. Nós precisamos disso. Na Bíblia, a carne, ela representa a fraqueza, a nossa fraqueza. E nós somos dois. A carne, ela deseja as facilidades. Ela quer a facilidade. A carne, ela quer a parte mais boa do mundo. E nesses dois lados, pelo lado do Espírito, o lado do Espírito quer fazer a vontade de Deus, quer ajudar o irmão, quer ter compaixão, quer ter misericórdia. E a carne, ela quer fazer a vontade do mundo, fazer coisas que nos leva a pecar. E além de nos levar a pecar, leva a pecar as outras pessoas também. Envolvem com nossos desejos outras pessoas. Então, para nós ser o sal da terra, nós devemos ter essa vontade de remover todo o mal do nosso meio e do meio dos irmãos. E quem aceita a Jesus verdadeiramente, ele automaticamente, ele vai tirar, ele vai crucificar esses desejos da carne. Vai tirar esses desejos. Não pecando, não cometendo erro, não levando outras pessoas a pecar. Temos que cuidar disso. Muitas vezes nós pecamos e queremos levar outras pessoas ao mesmo erro. E aquele que leva as pessoas a pecarem, certamente não terão compaixão, não terão misericórdia de Deus. Serão lançados fora como o sal insípido que perdeu o sabor, será pisada pelos outros. Deus lançará fora na hora do julgamento final. E outro ponto que ainda implica entre nós termos misericórdia é ter o desejo, então, de aliviar quem está sofrendo. Precisamos ter esse desejo. Nós precisamos diminuir aquela vontade de saciar os nossos caprichos pessoais. Nós somos egoístas. Nós queremos saciar os nossos desejos muito mais e cada vez mais. E nós esquecemos do próximo, e do próximo, muitas vezes próximo, que está ao nosso lado. Talvez a pessoa que está vivendo do nosso lado, junto, no dia a dia, está sofrendo, e muitas vezes nós queremos apenas saciar as nossas vontades. Como é que está você, a sua família, o casal, com os filhos,
filho com o pai, filho com a mãe. Estão querendo apenas saciar o desejo pessoal, ou estão colocando um pouco de si também para com o outro. E nós estamos vivendo uma época muito difícil. E cada vez mais pessoas estão dominadas por esses erros, por ganâncias. E queremos satisfazer sempre a nossa vontade. E muitas vezes as pessoas estão dispostas a cometerem cada vez mais erros, mais maldades, e sem aliviar o peso que coloca nos outros. Por isso que tem momentos que nós queremos que Jesus volte logo. Nós temos a vontade que Jesus volte logo. E não é errado nós termos a vontade que Jesus volte logo. Porém, tudo tem seu tempo. E em Romanos 5, 4, 5, a palavra fala: a esperança não traz confusão. Por isso, nós precisamos esperar em Cristo. No momento dele, no momento de Deus, dele voltar. Não tente antecipar Cristo. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Sim, queremos. Mas a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem tem amor de Deus derramado em seu coração, tem o desejo de aliviar os sofredores. Se você acha que você tem o amor de Deus no seu coração, que você está repleto do Espírito Santo, você tem o desejo também de aliviar as dores dos irmãos. Então fica aqui esta mensagem para essa semana. Se nós quisermos ser bem-aventurados, nós precisamos ter um pouco mais de compaixão, de misericórdia. Nós precisamos ajudar os outros, uns aos outros, começando dentro de casa, dentro da sua casa. Precisamos ser o sal da terra, fazer a diferença, colocar aquela pitadinha mais de amor, dar sabor à vida do outro, não somente à sua. Precisamos ser mais perdoadores, mais compassivos. Precisamos remover o mal de nós e no meio que nós vivemos. Nós precisamos aliviar mais os outros, os sofredores. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.